Ei! Oh! O quê? As pessoas na compilação de hoje nunca foram vistas antes. Alguns sem cabeça. E outros com poderes que ninguém consegue explicar. De misteriosos a assustadores, esses avistamentos da vida real são tão inexplicáveis quanto perturbadores. Vamos lá, nenhum. Um homem que tentava estacionar seu carro foi flagrado por câmeras de segurança. E a princípio, nada parecia fora do normal. Mas por mais que tentasse, o carro não cabia na vaga. Frustrado, ele saiu. E foi aí que as coisas ficaram estranhas. Em vez de desistir, ele agarrou o carro e o arrastou para o lugar com as próprias mãos. Como se não pesasse nada. As pessoas na internet ficaram perplexas. Seria uma força oculta? Ou algo não inteiramente humano? Vida real. Guardião. Um homem estava atravessando a rua sem perceber que um carro em alta velocidade vinha em sua direção. No segundo seguinte, outra pessoa apareceu do nada. Esse anjo da guarda simplesmente apareceu, agarrou-o e o puxou para o outro lado. Tudo aconteceu tão rápido que até o cara que foi salvo ficou confuso. Ele não fazia ideia de como tinha ido parar do outro lado da rua, e quem o ajudou pôde ser visto se afastando. Enquanto o homem ainda estava em choque. Encontro sem cabeça. Enquanto explorava uma antiga estação abandonada na Indonésia, um turista se deparou com algo que o abalou profundamente. Do outro lado da plataforma estava uma figura sem cabeça. Não se mexeu. Não reagiu. Apenas ficou parado ali, como se pertencesse àquele lugar. Aquela imobilidade tornava tudo ainda mais assustador. Os turistas não esperaram para descobrir mais. Ele saiu correndo e nunca mais voltou. Até hoje, ele jura que era real. Alguns lugares permanecem abandonados por um motivo. Desaparecido na trilha. Era um dia ensolarado, perfeito para um passeio de trilha na montanha. 2 amigos estavam descendo de bicicleta, com um filmando por trás. Mas o que a câmera registrou foi algo que ninguém conseguiu explicar. O ciclista da frente simplesmente desapareceu no meio do percurso. Num segundo ele estava lá, no outro, sumiu. Sua bicicleta caiu no chão como se ele tivesse evaporado no ar. O amigo que vinha atrás parou, confuso e assustado, olhou para todos os lados, mas nada. Ele não ficou por ali. Seja lá o que aconteceu, ele não queria ser o próximo. Força sobre-humana. As imagens a seguir foram gravadas por um operário da construção civil que queria mostrar algo absolutamente inacreditável. Um dos operários tinha uma força tão impressionante que conseguiu levantar e mover um caminhão de 4 toneladas. O vídeo o mostra movendo o caminhão para o lado com facilidade, tornando essa gravação uma das coisas mais estranhas já vistas em vídeo. Garota Aranha. Neste vídeo chocante, uma estudante japonesa fez o impossível. Durante o intervalo, ela pediu para a amiga gravar enquanto escalava a lateral do prédio da escola. O vídeo deixa bem claro que não havia cordas nem fios. Ela chegou ao topo usando suas habilidades incríveis, que eram, no mínimo, sobrenaturais. Mesmo que consideremos isso uma habilidade impressionante de parkour, a maneira como ela escala e se move deixou os especialistas em parkour totalmente perplexos. Controle de velas. Um homem se aproximou de um desconhecido na rua, segurando apenas uma vela. Calmamente, ele pediu que ele olhasse em seus olhos. No instante em que seus olhares se cruzaram, algo mudou. O rosto do cara ficou inexpressivo. Meus olhos? Sim. Ei! As pessoas ao redor ficaram assustadas quando ele cambaleou para trás, parecendo possuído. Mas não se assuste demais ainda. Acontece que o homem com a vela era Imad, o mágico, um ilusionista famoso por distorcer a realidade. Ei. Uau! O quê? Truque da pedra! Na frente de um grupo de amigos atônitos, um homem se aproximou de um pedaço de terra e colocou o pé no chão. Com um puxão forte, ele levantou uma grande pedra debaixo da terra. A princípio, parecia um truque de força, mas então as coisas ficaram estranhas.
Ele fez um pequeno movimento com a mão e a pedra começou a subir sozinha. Parecia real demais para ser uma pegadinha. O que quer que ele tenha feito, definitivamente deixou todos sem palavras. Guardião desaparecido. Uma mulher estava atravessando a rua com seu bebê, completamente alheia ao carro que vinha em alta velocidade em sua direção. Mas bem antes do impacto, algo impossível aconteceu. Uma figura apareceu do nada, agarrou os dois e, em segundos, eles estavam do outro lado, completamente bem. As pessoas ao redor ficaram paralisadas. Ninguém conseguiu explicar. E assim, a figura desapareceu. Muitos agora chamam isso de aparição de anjo da guarda. Outros dizem que não era humano. Homem voador. O maior truque de um mágico é enganar a plateia. Mas como enganar as pessoas ao ar livre um feito impossível foi realizado por um dos mágicos mais conhecidos do mundo, que mostrou às pessoas que ele realmente podia levitar no ar. Seu cinegrafista deveria dar a volta ao redor dele enquanto ele estava bem alto no céu para mostrar que nenhum fio estava sendo usado nessa apresentação. E o cinegrafista também conseguiu mostrar que não havia nenhum caminhão ou guindaste por perto. Então, como esse mágico realmente conseguiu fazer isso? Existem duas teorias. Uma, ele usou as árvores como cobertura. E a segunda, cuidado, edição. O que você acha? Falha do ciclista. Um grupo de amigos estava gravando um vídeo casual no parque, rindo, conversando, apenas se divertindo. Mas quando assistiram à gravação depois, algo parecia errado. Um homem de bicicleta apareceu de repente bem atrás de um deles, passando como se estivesse lá o tempo todo. Mas aqui está o detalhe: ninguém o viu. Nem mesmo um borrão antes de ele aparecer. Em um quadro, nada. No momento seguinte, ele está lá. E tão silenciosamente quanto apareceu, ele sumiu. Aquele momento ainda incomoda eles. Homem misterioso aparece. No meio de uma reportagem ao vivo do Peru, tudo parecia normal. As pessoas andavam por ali, algumas entrando em um café próximo. Até que um homem apareceu de repente do nada. Ele não estava vindo de um canto nem saindo de uma porta. Ele simplesmente apareceu ali na tela. O assustador é que ninguém mais pareceu notar. Não houve reações, e alguns agora dizem que não foi uma falha, que isso foi real, e talvez a teletransporte seja possível no futuro. Leve isso embora. Tarde da noite. Um homem andava de bicicleta por uma estrada tranquila perto de uma curva. Ele parou, olhou ao redor. Tudo parecia normal. Mas então sua bicicleta caiu, e ele não. Foi como se algo o puxasse direto para o céu. Foi rápido, surpreendentemente silencioso e incrivelmente suave. Os moradores procuraram, mas não havia sinal dele, apenas sua bicicleta deitada ali, como se ele tivesse desaparecido no meio do trajeto. As pessoas ainda falam sobre isso, mas ninguém tem respostas. Arremesso elástico. Todos estavam animados durante uma partida normal de basquete até que um momento parou a torcida. Um jogador fez um arremesso rápido e a princípio pareceu pura habilidade. Mas na repetição em câmera lenta, as pessoas perceberam algo que ninguém conseguia explicar. Seu braço se estendia muito além do que qualquer braço humano deveria. Não foi uma falha ou truque da câmera. Parecia real. Movimentos como esse não acontecem a menos que você não seja completamente humano. E sim, teorias sobre répteis. Esse momento proporcionou a eles um novo destaque. Garras de adamantium. Um paciente estranho entrou em um dos hospitais russos, alegando sentir algum tipo de desconforto nas mãos. Então o médico pediu que ele os colocasse sobre a mesa. E BUM! 2 garras de metal sobressaíam de seus nós dos dedos. A médica levou um susto enorme. Tenho dúvidas quanto à sua autenticidade, mas honestamente, a reação dela tornou o vídeo muito mais convincente. Resposta telecinética. Essa filmagem teve um início bastante tranquilo. Era apenas um grupo de amigos se divertindo, rindo.
Mas um dos caras passou dos limites, provocando constantemente a garota ao lado dele. Ela ficou quieta até que ele ultrapassou o limite. Ela se levantou, fez um movimento com a mão e, de repente, ele voou para trás no sofá sem que ela sequer o tocasse. Ele tentou de novo e foi jogado novamente. Ela saiu andando como se nada tivesse acontecido, enquanto todos os outros ficaram sentados, de olhos arregalados. Ela estava tentando ser cuidadosa com isso, mas é claro que perdeu o controle de seus poderes, então precisou sair imediatamente. Teletransportador confuso. As imagens mostram um caminhão quase atropelando um homem confuso de jaleco. É como se ele tivesse aparecido do nada, mas o motorista foi rápido o suficiente para desviar dele a tempo. Mas se você assistir ao vídeo desde o início, dá para perceber que ele já estava parado à beira da estrada. E assim que o caminhão se aproximou, ele atravessou bem na frente dele. Assustador, não é? Vídeo arrepiante. Neste trecho perturbador do México, uma câmera de segurança capturou algo que não deveria ser possível. Havia várias pessoas no vídeo, mas o segurança que revisava as imagens continuava apontando para essa mulher de vermelho e com razão. À medida que a câmera a acompanhava, ela começou a desaparecer lentamente. Especificamente, era a cabeça dela que estava falhando. A cabeça dela estava sumindo, mudando de forma, e então desapareceu completamente. Agora, se fosse uma falha da câmera, o corpo inteiro dela deveria ter sumido. E isso não aconteceu com nada ao redor dela ou com outras pessoas, o que torna esse vídeo ainda mais convincente. Garota sobre-humana. Uma estudante voltando para casa tirou um pequeno frasco de perfume como em qualquer outro dia, mas quando ele escorregou de sua mão e rolou para debaixo de um carro estacionado, ela se abaixou e então fez algo inacreditável, sem hesitar nem por um segundo. Ela agarrou a lateral do carro e o puxou para o lado como se fosse feito de papel. Essa gravação de CFTV realmente ficou famosa no Japão, e embora já tenha se passado quase uma década, ninguém conseguiu dar outra explicação além de ela ter superpoderes. Não houve nenhum comunicado à imprensa, nem mesmo uma empresa alegando que isso fazia parte de uma propaganda. Filmagem de um homem assustador. Um clipe bizarro de Ipoh, na Malásia, tem chamado a atenção silenciosamente na internet, e com razão. A gravação mostra um homem andando por uma rua como se fosse apenas mais um dia normal, exceto pelo fato de que ele não tem cabeça. O que é perturbador é o quão calmo ele parece, andando sem qualquer sinal de dor ou confusão. Ele passa por outras pessoas, mas ninguém reage. A qualidade da câmera é suficientemente boa para descartar falhas de pixel e, mesmo assim, a cabeça do homem simplesmente não está lá. Alguns dizem que é um erro da câmera, outros acreditam que é algo muito mais profundo. Uma falha na realidade, ou um espírito atravessando para o nosso mundo. Caminhante de paredes. Essas imagens de CFTV de 2016 foram capturadas do lado de fora de uma loja de conveniência. Mostra um homem misterioso usando um moletom com capuz, se aproximando da 7-Eleven fechada quando algo inacreditável aconteceu. Ele simplesmente atravessou a porta de vidro e, surpreendentemente, a câmera também apresentou uma falha exatamente no mesmo instante. O homem então sai, com uma bebida na mão, e o morador de rua ficou tão surpreso quanto você agora. Muitos desmentiram isso, alegando que era um truque de câmera. Mas o que vocês acham? Salvador misterioso. Imagens de segurança flagraram algo que deixou todos perplexos. Um homem passava por um canteiro de obras quando um portão de metal gigante desabou repentinamente. Mas bem antes de ser atingido, um estranho tocou suavemente em seu ombro. O homem saiu do caminho, bem a tempo. Quando ele se virou para agradecer ao estranho, ele já havia desaparecido. Ninguém viu de onde ele veio, nem para onde foi. Foi como se ele tivesse aparecido só para salvá-lo e sumido antes que alguém pudesse piscar. Garota voadora.
O que este cinegrafista flagrou no meio da floresta continua sem explicação. Ele estava aproveitando o frio da natureza selvagem na Rússia com seu cachorro quando seu animal de estimação sentiu algo estranho naquele lugar. Ele seguiu e flagrou uma garota levitando no ar enquanto sua mãe, uma bruxa, estava logo abaixo dela. Essa garota estava realmente voando e é inacreditável até mesmo considerar como isso seria possível. Ele tropeçou sem querer de tão chocado que ficou, o que as alertou, e antes que pudesse fazer qualquer coisa, essas duas criaturas sobrenaturais desapareceram. Desfoque de velocidade. Ele estava apenas caminhando até seu carro como de costume quando alguns alarmes começaram a disparar aleatoriamente por perto. A princípio, ele parecia confuso, como se talvez tivesse esbarrado em algo sem perceber. Mas quando verificaram as imagens da CCTV depois, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Uma figura borrada passou tão rápido que mal apareceu na câmera e ninguém fazia ideia do que era. Mulher flutuando. Essa câmera de segurança registrou algo que agora está circulando na internet. Uma mulher com um vestido branco longo e esvoaçante desliza lentamente pelo quadro. A área estava completamente vazia na hora. Os moradores dizem que uma mulher já morou ali perto e desapareceu em circunstâncias estranhas. Alguns acham que é apenas um truque de luz, mas outros não têm tanta certeza. Seja qual for a explicação, a gravação causa um desconforto profundo e é detalhada demais para ser ignorada. Pessoa real se teletransportando. Neste vídeo misterioso, uma pessoa real se materializou do nada depois da meia-noite. A gravação foi divulgada por um morador de Idaho. A aparição se parece de forma assustadora com uma mulher alta e robusta, de cabelos longos, surgindo do nada. E o único motivo pelo qual esse morador de Idaho sequer conferiu o backup da sua câmera de segurança foi porque ela parou de funcionar no dia seguinte ao incidente. Então, durante a verificação, ele percebeu algo que não fazia sentido para ele. Isso pode ser uma falha da câmera, mas ela realmente aparece do nada. Figura rastejante. Enquanto verificava as imagens das câmeras de segurança do lado de fora do prédio, um segurança se deparou com algo que não conseguia explicar. Uma figura fantasmagórica apareceu de repente, vestida com roupas longas e esvoaçantes de cor branca, deslizando pelo quadro como se não tocasse o chão. Parecia quase uma bruxa de um antigo conto popular. A figura pode ser vista olhando ao redor antes de desaparecer novamente na escuridão. A gravação não apresentou falhas, e isso tornou esse momento assustador em algo que ninguém conseguiu explicar. Garota desaparecida. Em um parque tranquilo no Iraque, uma mulher caminhava sozinha quando algo estranho aconteceu. Uma menina apareceu de repente bem ao lado dela, mas o que é ainda mais estranho, a mulher não se assustou. Ela olhou para a menina como se já a estivesse esperando. Então, sem dizer uma palavra, as duas foram embora juntas. Ninguém conseguiu explicar como a menina apareceu ali, e alguns agora acreditam que a mulher pode tê-la invocado. Ou talvez ela nunca tenha estado sozinha desde o início. Extra querido. Um grupo de amigos estava passando de carro pela beira da floresta quando notaram 2 cervos parados perto das árvores. Eles diminuíram a velocidade para olhar mais de perto, mas segundos depois, ao seguirem em frente e olharem para trás, havia 3. Apenas um cervo extra que não estava lá antes. A área estava limpa, sem pontos cegos, então como ele apareceu ali? Alguns chamam isso de vida selvagem, outros chamam de falha na Matrix, porque nada naquele momento fazia sentido. Motoqueiro em declínio. Em Dallas, um homem estava verificando as câmeras de segurança de sua casa quando viu algo estranho. Um menino chegou de bicicleta, parou brevemente perto da entrada da garagem e ficou sentado ali por um instante. Parecia algo sem importância, apenas um momento tranquilo na vizinhança. Mas então o menino começou a desaparecer. Seu contorno foi ficando mais fraco, mais transparente, até que ele desapareceu por completo.
Chocado, o homem perguntou aos vizinhos, mas ninguém reconheceu o menino e nenhuma criança foi vista passando por ali novamente. É como se a câmera tivesse capturado uma memória que não deveria estar ali. Pequena ilusionista. No meio de uma rua movimentada na China, uma menina de 7 anos está fazendo truques que deixam adultos de boca aberta. Não havia adereços chamativos, era apenas uma mesinha, alguns copos e muita habilidade. Itens desaparecem e reaparecem bem na frente da câmera. E cada movimento que ela faz parece ser instintivo. Ela já tem mais de 1.500.000 seguidores e as pessoas a chamam de a mais jovem mestre da mágica de todos os tempos. Mas, do jeito que ela se apresenta, alguns acreditam que pode haver algo mais nela além do talento. O Homem do Chapéu. O que começou como uma noite normal se transformou em algo que ninguém conseguiu explicar. Um homem em casa começou a sentir algo estranho. Ele caminhou pelo corredor para verificar quando, de repente, as luzes se apagaram. Ele viu uma figura alta e sombria, usando um chapéu de aba larga, parada perfeitamente imóvel no canto do cômodo. Antes que ele pudesse se mover, as luzes se acenderam novamente e a figura havia sumido. O cômodo estava vazio, como se nada tivesse acontecido. Mas desde aquela noite, a sensação nunca foi embora. Aquela casa nunca mais pareceu segura. Presença enigmática. Era um dia tranquilo em um parquinho. Uma mulher sentou-se em um banco, apenas relaxando. Nada fora do comum. Mas a câmera que vigiava o parque captou algo perturbador. Uma sombra escura e nítida apareceu na base de uma escada próxima. Parecia que alguém estava ali, descendo. Mas não havia ninguém. Apenas uma sombra perfeita, sem corpo para acompanhá-la. As pessoas ainda tentam encontrar uma explicação, mas ninguém conseguiu descobrir de onde veio aquela sombra ou a quem ela pertencia. Aparição instantânea. Imagens de segurança de uma passarela pública deixaram as pessoas completamente perplexas. A princípio, tudo parece normal, mostrando um espaço vazio. Mas então, do nada, uma figura humana completa apareceu de repente na câmera. Foi quase instantâneo. Essa figura desconhecida simplesmente foi embora caminhando. E mesmo assim, essa pessoa misteriosa não estava totalmente visível. Com teorias que vão desde um fantasma da vida real até teletransporte, é difícil afirmar qualquer coisa com certeza. Figura estranha. Esta câmera de trilha foi instalada por um fazendeiro do Texas em 2024, mas só recentemente capturou algo além da vida selvagem. Tarde da noite, as raposas de sempre apareceram na propriedade do fazendeiro, o que não era incomum. Mas então, uma figura estranha passou correndo pela câmera, assustando as raposas. Mas, inacreditavelmente, elas correram em direção a essa figura borrada e não identificada. Não se sabe se elas estavam perseguindo a figura ou se estavam com ela. O dono não encontrou pegadas, rastros ou vestígios, o que só tornou esse vídeo ainda mais misterioso. Homem com 2 rostos. Dizem que esse homem tinha algo que ninguém jamais conseguiu explicar. Um segundo rosto crescendo na parte de trás da cabeça. Edward Murdoch tinha um segundo rosto que não podia comer nem falar, mas podia chorar e sorrir, e à noite sussurrava coisas que só ele podia ouvir. Coisas terríveis. Nenhum médico sequer se atreveu a removê-lo. Alguns acreditavam que era inofensivo, mas o homem disse que zombava dele quando estava triste, ria quando chorava e o atormentava todas as noites. No fim, a dor tornou-se insuportável. Antes de tirar a própria vida, ele deixou um bilhete arrepiante, detalhando todo o seu tormento. Mas até mesmo esse mistério desapareceu. Figura fantasmagórica.
Em algum lugar da Indonésia, um morador local compartilhou imagens que têm assustado espectadores do mundo todo. O vídeo, filmado no meio da noite, mostra uma figura fantasmagórica vestida de branco, movendo-se lentamente pelas sombras. Alguns dizem que é apenas uma falha da câmera, mas os moradores da região acreditam que é algo completamente diferente. Um espírito ligado a um passado trágico, ainda vagando pelas ruas muito depois do pôr do sol. Andarilho sem cabeça. Esta gravação foi feita em 2019 e mostra um homem voltando para casa após o trabalho, quando avistou alguém alguns passos à frente em uma ponte. Inicialmente, não havia nada de estranho até que ele olhou mais de perto. A pessoa à sua frente não tinha cabeça visível, mas ainda assim estava viva e bem. Ao ver isso, o homem obviamente ficou apavorado e congelou de medo, então se virou. E saiu correndo. Ele ainda acredita que o que viu era real e não é o único. Médico fantasma? Era apenas mais uma noite tranquila no hospital, até que o segurança fez algo estranho. Ele se levantou, falou com alguém que só ele podia ver, até anotou algo, e então entrou para chamar um funcionário. Nada parecia estranho até verificarem as câmeras de segurança. Não havia ninguém lá. Ele estava falando com o vazio. Quando contaram para ele, ele ficou paralisado. Ele jurou que havia falado com um médico sênior e descreveu a pessoa perfeitamente até a prancheta. Mas esse médico havia falecido meses antes. Desde então, os plantões noturnos nunca mais foram os mesmos. Por um triz. Um garoto estava parado perto de uma cerca, esperando casualmente quando algo estranho aconteceu. De repente, ele deu um passo à frente. Apenas um segundo depois, um carro em alta velocidade bateu exatamente no lugar onde ele estava, destruindo a cerca. Foi como se algo tivesse sussurrado para ele, dizendo para sair dali. O timing foi tão preciso que não parecia sorte, parecia proteção. Um segundo a mais, e essa história teria terminado de forma muito diferente. Mistério búlgaro. As imagens a seguir foram captadas no início da manhã na Bulgária. Um homem estava indo para o trabalho quando algo inacreditável aconteceu. Outro homem apareceu de repente no meio da estrada. Ele não entrou andando. Não entrou correndo. Simplesmente apareceu. Um carro que passava quase o atropelou. Mas a parte mais estranha... O homem que apareceu parecia tão confuso quanto os outros, como se não fizesse ideia de como foi parar ali. As testemunhas ficaram paralisadas. Alguns dizem que foi uma falha na realidade. Outros acreditam que testemunharam uma teletransporte na vida real. O andarilho que desaparece. Um segurança estava fazendo sua ronda habitual, verificando as imagens das câmeras de segurança, quando algo estranho apareceu na tela. Um homem estava passando pelo condomínio e, então, pouco a pouco, começou a desaparecer. Primeiro o braço, depois as pernas, como se estivesse sumindo lentamente. A parte mais estranha, ele nem percebeu. O segurança correu para fora, mas o homem já havia sumido. E desde então, ninguém conseguiu explicar o que a câmera capturou naquele dia, à noite. Tentativa de portal. Tarde da noite, em um parque tranquilo, um homem de moletom preto apareceu do nada. Ele se movia lentamente, examinando os arredores como se estivesse procurando algo. Então ele parou perto de um banco e fez algo que ninguém esperava. Luzes estranhas começaram a emanar do chão sob seus pés. Parecia que ele estava tentando abrir alguma coisa. Um portal? Um sinal? Ninguém sabe. Como nada aconteceu, ele simplesmente foi embora, sem nunca mais mostrar o rosto. Mas e aquelas imagens? Até hoje, as pessoas se perguntam quem ele era e o que exatamente ele estava tentando alcançar. Dobrador de vento. Esse homem estava ali parado, do lado de fora, cercado por folhas secas. Nada fora do comum. Mas então, algo estranho aconteceu. O vento começou a aumentar, e as folhas começaram a girar rapidamente ao seu redor, como se estivessem presas em um ciclo. Ele mal se mexeu, só levantou um pouco as mãos, como se estivesse controlando aquilo de alguma forma. As pessoas que viram não conseguiram explicar. Alguns dizem que é um truque.
Outros dizem que é outra coisa. Imagens misteriosas de câmeras de segurança. Essas imagens de uma câmera de segurança na Índia mostraram o que alguns acreditam ser um flagrante da vida real. Por volta das 9h30 da manhã, em uma área suburbana de Uttar Pradesh, essa câmera registrou um portal se abrindo no meio da rua, de onde saiu correndo uma figura misteriosa. A figura parecia ser de um homem que não era tão nítido quanto as outras pessoas, e por um tempo ficou quase transparente, o que explica por que as pessoas ali não o notaram. Mesmo utilizando diferentes softwares, o portal permanece visível, o que para alguns inviabiliza a edição. Carro que desaparece. Preso em algum lugar de uma cidade romena, um motorista local vivenciou algo que ainda o assombra. Ele estava dirigindo por uma estrada conhecida, se preparando para virar, quando, do nada, outro carro apareceu bem na sua frente. Por uma fração de segundo, ele ficou paralisado, sem saber o que fazer. Mas o outro carro continuou seguindo em frente como se nada estivesse errado. Muitos chamaram isso de uma falha na Matrix, e honestamente, é difícil chamar de outra coisa. Agora é hora da pessoa mais misteriosa de hoje, flagrada na vida real por um dos nossos inscritos. À primeira vista, isso parece apenas uma foto borrada de duas crianças em pé, perto de uma quadra de basquete. Mas aqui está o detalhe. Era para haver apenas uma. Essa foto foi tirada em 2003, durante a preparação para um torneio local de basquete nas Filipinas, quando uma figura preta misteriosa foi flagrada correndo pelo campo. Essa figura sombria não foi vista por ninguém, o que era realmente estranho, porque ao longo do vídeo, essa pessoa misteriosa não foi vista antes nem depois desse momento. E quando as imagens foram analisadas de perto, as coisas ficaram ainda mais estranhas. A figura não projetava sombra e era mais escura do que deveria ser, mesmo com a luz incidindo diretamente sobre ela. Os moradores das Filipinas consideraram essa uma das aparições de corpo inteiro mais nítidas já registradas por uma câmera no país. E ela ficou conhecida como Fantasma Negro.